Todo médium é empata, sensitivo, de psicografia, médium esponja. Que diferença é isso? Será que todo mundo é todo esse tipo de coisa ou é só um tipo de médium? Vamos falar sobre isso? Olá amigos do canal Aprendendo sobre Mediunidade, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Se você gostar do vídeo no final lá, você curte o vídeo. Se você achar que vale a pena olhar outras coisas no canal, se inscreva no canal também para você receber novidades. E nunca esqueça que nas terças-feiras, às 20 horas, nós sempre temos live no canal. Então fique ligadinho lá nas nossas lives. Bem, vamos falar sobre esse título que colocamos hoje, Todo Médium é. Porque eu vejo muitas conversas, do pessoal lá nos nossos grupos, redes e tudo mais, e o pessoal diz assim, olha, eu sou médium empata, eu sou um médium sensitivo, será que eu tenho mediunidade de tal coisa? Então tem sempre essas conversas. Então para a gente tentar resumir um pouco essas capacidades de percepção, que a mediunidade é uma capacidade de percepção do plano astral, vamos tentar entender um pouco. Vejam que existem algumas capacidades da mediunidade que são intrínsecas nossas, ela pertence ao espírito. Então não é uma capacidade específica da mediunidade que te torna um médium de tal coisa. Por exemplo, como é que é isso, Anderson? Como é que é esse negócio? Por exemplo, as pessoas dizem assim, Anderson, eu sou um médium empata. Eu pergunto, mas por que você acha que é um médium empata? Porque eu sinto as coisas que as outras pessoas sentem. Então vejam que essa capacidade de sentir, de percepção de algo que está à sua volta, primeiro que ela tem características diferentes que definem ou não se é uma mediunidade, e outra, de modo geral, todos os médiums são empatas. Porque se a mediunidade é uma capacidade de você perceber o astral à sua volta e principalmente sentimentos, emoções, pensamentos que vêm de outros seres, então podemos entender que todo médium é empata. Veja, um médium no centro espírita, para ele dar a comunicação de um espírito, ele tem que ter a sensação empática, a capacidade empática de abraçar a psicosfera daquele espírito, os sentimentos. Por outro lado, quando você se aproxima de alguém e, por exemplo, sente algumas dores daquela pessoa, não é que você sente a dor, tem pessoas que cometem o engano de dizer assim, eu sinto a dor da outra pessoa. Não, você sente um indicativo da dor. Se fosse assim, a pessoa estivesse morrendo, você ia morrer também junto, Então você sente um indicativo do que aquela pessoa está sentindo, uma parcelinha ali. E aí, o que acontece? Neste momento, você não está usando a mediunidade. Você está usando uma capacidade empática, mas que é sua, é da sua alma, é anímica. Por quê? Quando nós falamos de mediunidade, é a comunicação com um ser que está no astral, que você traduz para outra pessoa, outro ser encarnado. Então isso é uma mediunidade, é uma capacidade de você traduzir uma informação de um ponto para o outro. Então você é o intermediário, você é o médium. Quando você está simplesmente sentindo de outra pessoa, não é exatamente mediunidade, mas não deixa de ser uma capacidade parapsíquica, uma capacidade extrasensorial. Então, mediunidade, ato mediúnico, eu gosto mais de diferenciar como ato mediúnico. E aí eu acho que fica mais fácil de entender. Então, ato mediúnico é quando você pega uma informação de um espírito desencarnado e passa para um espírito encarnado. Ou seja, como as pessoas dizem no popular, de um morto para um vivo. E aí você é o intermediário. Então isso é um ato mediúnico. Então, vejam que certas capacidades não são exatamente mediunidade, porém estão em todos os médiuns. Todos os médiuns são empatas. E assim muitas outras capacidades. Às vezes as pessoas dizem assim, eu sou médium sensitivo. Todos os médiuns são sensitivos. Todos eles. E às vezes você pode ser sensitivo em relação a um espírito, e aí se você está sentindo algo que um espírito está sentindo, e você fala para outra pessoa, um amigo seu aqui encarnado do seu lado, você está
realizando um ato mediúnico. Você está usando esta capacidade sensitiva como mediunidade. Se você entra num ambiente e sente o sentimento de outra pessoa, ou a energia de outra pessoa, uma energia negativa ou boa, você está usando esta capacidade sensitiva como uma capacidade parapsíquica e não como mediunidade, não é um ato mediúnico. Até porque vamos diferenciar bem aí isso ainda em outro vídeo, né? Existem capacidades específicas que não são mediunidade. Por exemplo, a clarividência, por mais que se diga lá, né, tem lá no livro dos médiuns, tudo foi muito bem definido como clarividência. Mas vejam, a clarividência normalmente você está vendo algo no astral e você não depende de um espírito para ver. Da mesma forma, né, existem outras capacidades. Então vejam que a clarividência, por mais que muitas pessoas digam, eu tenho mediunidade de clarividência, na verdade ela é uma capacidade parapsíquica, ela não é uma apesar de, deixa eu me fazer entender melhor, a mediunidade também é uma capacidade parapsíquica. Só que esta, quando não envolve um espírito, ela é anímica, ela é da alma, ela é sua. Né? Ela não precisa da intervenção, da participação de um espírito. Um exemplo de mediunidade, taxativo de mediunidade. Por exemplo, psicofonia, que é a famosa incorporação. É mediunidade ou não é? É mediunidade, porque não existe psicofonia de uma coisa que não seja um espírito. Sempre vai ser comunicação de um espírito. Psicografia é mediunidade ou não é? É uma mediunidade muito específica utilizada em centros espíritas. Por quê? Porque você está traduzindo o pensamento de um espírito, colocando isso num papel e outra pessoa vai ler. Então você está agindo como intermediário, é um ato mediúnico. Então a psicofonia e a psicografia não tem como escapar. Mediunidade. A vidência de ver espíritos. Bom, se você vê espíritos, se você está falando para alguém, é um ato mediúnico. Se você não fala, é uma capacidade anímica sua e você não depende que aquele espírito se expresse. Você pode ver ele sem que ele se expresse. Então vejam que tem certas nuances. É claro que no global, no popularzão, a gente diz assim que tudo isso é mediunidade. Por exemplo, mediunidade de premonição. As pessoas falam assim, né? E eu acho que Kardec também classificou, né, como mediunidade premonitória, né? Eu posso estar enganado, vou até conferir depois. Então vejam que a premonição, você não precisa de um outro espírito para ter premonição. Você tem porque é uma capacidade extrasensorial parapsíquica sua. Então você vai ter premonições, você vai acessar via clarividência, né? As pessoas confundem, por exemplo, telepatia também. Eu sou médium telepata. Telepatia não depende de mediunidade. Você pode ter telepatia com uma pessoa encarnada, ou também pode ter com um desencarnado, ou pode conversar mentalmente com um desencarnado e traduzir para outra pessoa. Então isso culminaria em um ato mediúnico. Então algumas capacidades mais simples, mais básicas, como ser empata ou ser sensitivo, não são mediunidade específica, fazem parte da mediunidade, mas não são uma capacidade mediúnica específica, porque todos os médiums têm essas capacidades de ser sensitivo. Né? Às vezes pessoas que não são médiums, por exemplo, de psicografar, médiums de psicofonia, mas são sensitivos. Isso é o mais comum, que tem muitas pessoas são sensitivas. Como Kardec disse aí, né, em maior ou menor grau. Maior ou menor grau. Então, todos somos, e aí vai ter aquele que sente muito pouco, quase nada, aquele que nem percebe, acha que nem tem. Aí vai ter aquele que sente um pouquinho, mas às vezes duvida, e tem aquele que já sente muito e sabe muito bem com o que está tratando. Então viram como tem essas diferenças? Parece meio confuso. É por quê? Porque nós temos que estudar bastante. Por isso que nós precisamos estudar, para saber essas diferenças. E não se preocupe que você, eu não estou me encaixando aqui, não estou me encaixando lá. Isso não tem problema nenhum. O importante é que você entenda que a mediunidade abarca tudo isso. E você pode ser médium de todas essas coisas? Sim. Você pode ser médium de psicografia, de psicofonia, clarividência, vidência, clareaudiência, ter premonições, fazer projeção astral. Projeção astral não é mediunidade, apesar de a maioria dos médiuns poderem ser
projetores astrais. Uma outra coisa que as pessoas classificam, eu sou médium esponja. Vejam, não existe médium esponja. Todos os médiums, por serem sensitivos, eles captam energias, né? Só que não necessariamente eles precisam ficar com essas energias. É mais um clichê mental que eles gravaram, eu entro nos lugares e eu puxo para mim. Você puxa porque você quer. Você puxa porque você programou a sua mente que você é assim. Às vezes, condicionamento, aprendeu daquela forma, ou o ego acredita que vai salvar, que vai curar todo mundo, está doando suas energias. Na verdade, nós trazemos energias do alto, da terra, da natureza, e elas passam através de nós, nós doamos. Porque se nós doássemos só as nossas, poderia chegar num lugar e morrer, né? Imagina aí num show de rock, chega lá, traga todas as energias negativas das pessoas que possam estar lá, e aí você, Então vejam que isso não acontece, né? Nós podemos sim trazer, mas não precisamos ficar com ela. Nós podemos simplesmente doar e não trazer para nós. Podemos sentir a ponto de perceber, mas não mergulhar lá dentro. É como você sentir, por exemplo, um cheiro de podre, aí você descobriu que está um esgoto aberto e você resolve mergulhar dentro. Você não precisa mergulhar. Sentir o cheiro é para lhe alertar que tem algo errado, algo insalubre. Então, na mediunidade, meus amigos, funciona da mesma forma. Você vai ter que ter, você precisa ter a percepção para você não ser cego, surdo e mudo em relação ao plano espiritual, as energias à sua volta. E aí você vai sentir, identificar e aí você vai tomar providências em relação a essas coisas. Então, meus amigos, muito obrigado por ficar até aqui. Um grande abraço, muita paz, muita luz. Até o próximo vídeo do canal Aprendendo sobre Mediunidade.